Bom dia. Então, vamos lá. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre o último conteúdo de formação de palavras e sobre os conteúdos que nós iniciamos esta semana sobre classe de palavras. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a classificação das palavras destacadas. Não gostava de torta, nem de bolo. Destacado é o nem. Um dia iremos nos encontrar. Norma está cada dia mais saudável. Mais. De manhã, café com leite. Com. Comprei meu computador 1 ano atrás. Então, o que essa questão exige de você é que você reconheça a classificação. Então, vamos lá. Aqui, esse nem não é uma interjeição, ele é uma conjunção coordenativa. Esse um dia iremos nos encontrar, é um artigo indefinido que dá uma imprecisão no substantivo que ele acompanha. Esse mais é um advérbio de intensidade. O com é uma preposição que, nesse caso, denota companhia, digamos assim, e esse é um artigo. Então, identificando a classificação das palavras selecionadas, destacadas, a gente percebe que o nem não é interjeição, o mais não é substantivo, o com não é conjunção e o não é preposição. Então, a resposta a essa questão, que responde esta questão corretamente, é a letra B, porque a palavra condiz com a sua classificação. Então, a resposta à questão é a letra B. Ok? Vamos prosseguir. Vamos lá. Segunda questão. Das classes de palavras abaixo, as invariáveis são. Então, nós começamos a ver as de palavras e nós já vimos que nós temos palavras que são variáveis e palavras que são invariáveis. Nessa questão, vocês precisam identificar qual opção comporta na sua lista as palavras que são as classes de palavras que são invariáveis. Todas as classes presentes na opção precisam ter das classes invariáveis. Então, fazendo a análise item a item, nós temos A, interjeição, advérbio, nome possessivo. B, numeral, substantivo, conjunção. C, artigo, pronome demonstrativo, substantivo. D, adjetivo, preposição e advérbio. E, conjunção, interjeição, preposição. Então, o que nós temos aqui? Na letra A, interjeição é uma classe invariável.
Advérbio também. Mas o pronome possessivo não é uma classe invariável. Vamos pensar nos pronomes possessivos. Meu, minha, seu, sua. Mas eles são variáveis. Eles podem ser meus, minhas, suas, teus. Então, esse pronome possessivo invalida a letra A como resposta à questão. A letra B a gente tem numeral, substantivo e conjunção. Então, de trás para frente, a conjunção é uma classe de palavra invariável, mas o substantivo é variável e o numeral também é variável. Então, a letra pode ser a resposta correta para esta questão. Na letra C, nós temos artigo, pronome demonstrativo e substantivo. As três classes de palavras aqui são classes variáveis. O, os, a, as, este, estes, esses, esta, essas, aquele, aqueles, e os substantivos variáveis. Carro, carros, pente, pentes, variáveis. Na letra D, nós temos adjetivo, preposição e advérbio. O advérbio é uma classe de palavra invariável. A preposição também é uma classe de palavra variável, mas o adjetivo não. O adjetivo é uma classe variável. Bom, bons, leal, leais. Então, chegamos à letra E, que, tendo em vista a análise que nós já fizemos de dois outros itens, é ela a opção que responde ao item da questão. Mas vamos lá, a conjunção é uma palavra invariável, a interjeição também é uma palavra invariável e a preposição da mesma forma. Então, as três classes são classes de palavras invariáveis e por isso é esta opção que responde à questão corrente. Aqui vamos prosseguir. Então, vamos lá. Julgue corretamente o período abaixo quanto ao emprego dos artigos. O jornal publicou uma matéria informando toda a população sobre os riscos do coronavírus. Então, os artigos são uma, a, o e do. Vamos lá. O que nós temos aqui é uma contração e mais o artigo. Então, vamos lá. Aqui, o INPED solicita que seja feito a indicação da classificação correta desses artigos, como artigo indefinido ou artigo definido. Aí, nos itens, nós temos A, artigo indefinido, artigo definido e artigo definido. B, artigo indefinido, artigo definido, artigo definido, artigo indefinido. C, artigo indefinido, artigo indefinido, artigo indefinido,
artigo definido. D, artigo definido, artigo definido, artigo definido e artigo definido. E, artigo indefinido, artigo definido, artigo indefinido, artigo definido. Analisando os artigos, nós temos um que é uma flexão do artigo indefinido 1, então é um artigo indefinido. O é o artigo definido na sua forma feminina. Os é o artigo, artigo definido o, flexionado no plural, e do a contração da preposição de mais o artigo definido o. Então, nós precisamos encontrar a opção em que tenha o artigo, as classificações da seguinte ordem: artigo indefinido, artigo definido, artigo definido e artigo definido. Analisando item a item, a gente pode excluir a letra D, porque a letra D começa com o artigo definido. Então, a gente sabe que o nosso primeiro artigo é um artigo indefinido. Então, a letra D é excluída por eliminação. Então, nós ficamos A, B, C e E. O nosso segundo artigo é um artigo definido. Então, A, B, C se encaixam. Até o momento, parece que todas estão certas. Mas, aqui, começa a mudar. Nosso terceiro artigo é também um artigo definido. Então, a letra C e a letra E são automaticamente excluídas. Por quê? Temos artigo definido na A e na B. Na letra C e na letra E, eles tratam como artigos indefinidos. Tanto na C quanto na E, classifica o terceiro artigo como indefinido, e ele não é. Então, nós ficamos A e B. No último artigo, é um artigo definido, contraído com a preposição de. Então, nós temos um artigo definido. Na letra B, esse último artigo é classificado como indefinido. Então, por isso, a letra B não responde a questão. Então, a opção que responde a nossa questão é a letra A. Artigo indefinido, artigo definido e artigo definido. Observando isso, nós temos um artigo indefinido, o artigo definido, o artigo definido e o artigo definido contraído com a preposição de. Vamos seguir. E aí nós vamos tratar de ação de palavras. Marque a alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Vamos lembrar o que é o processo de composição. É o processo de formação de palavras pelo qual duas bases, dois radicais se juntam para formar uma nova palavra, podendo ou não ocorrer alterações morfológicas e fonéticas. Se não ocorrer essas alterações, a gente chama de composição por justaposição. Ocorrendo essas alterações fonéticas e morfológicas,
a gente chama de composição por aglutinação. Perdão. Então, vamos ver os itens. A, beija-flor e pernalta. B, amanhecer e desalmado. C, embora e segunda-feira. D, pé de meia. Notem que essa grafia da questão ainda está com a grafia pré-acordo, porque no acordo não tem hífen, mas nas composições com preposição, e aguardente, e tira-tema e madrepé. Então, vamos lá. Analisando item a item, beija-flor e pernalta são formados por composição. Beija-flor, composição por justaposição. Pernalta, composição por aglutinação. Por aglutinação. B, amanhecer e desalmado. Em amanhecer, tem uma formação, uma derivação parasintética com prefixo a e sufixo ecer. E em desalmado, eu tenho uma derivação com prefixo de e com prefixo ado. Alma, desalmado. C, embora, é uma composição por aglutinação. Segunda-feira eu tenho uma composição por justaposição. Pé de meia, composição por justaposição. Aguardente, composição por aglutinação. Tiraima, composição por justaposição. E madrepénala, composição por aglutinação. Então, como eu quero as palavras não se formam pelo processo de composição, a resposta à questão é a letra B, que são palavras que são formadas pelo processo de derivação. Então, aqui, formadas pelo processo de derivação parasintética. Vamos na próxima questão. A ponte ativa, cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Então, eu preciso encontrar as palavras que são formadas por composição por justaposição, composição por aglutinação e e derivação parasintética. Então, as opções são varapau, girassol, enfaixar. B, ponta, anoitecer, ajoelhar. C, maldizer, petróleo, embora. Vai, vem, pontiagudo, enfurecer. E penugem, plenúdio, despedaça. Então, vamos lá. Varapau, composição por aglutinação. Girassol, composição por justaposição. E enfaixar, derivação. Mas aqui elas estão trocadas. Tem que ser nessa ordem, justaposição e aglutinação. O que a gente tem na letra A é uma aglutinação e uma justaposição. B, pontapé, anoitecer e ajoelhar. Então, aqui em anoitecer eu tenho a derivação parasintética. Então, ela já não é na ordem. Então, não é a opção que responde. Eu tenho, na letra C, dizer, petróleo
e embora. Esse embora é uma composição por aglutinação. E petróleo também é uma composição. Então, essas palavras já invalidam a letra C como resposta. Na letra D, eu tenho vai e vem, pontiagudo, enfurecer. Então, composição por justaposição, composição por aglutinação e derivação para sintética. Vamos ver a letra E. Penugem. Eu tenho uma derivação sal na primeira palavra, então já invalida a resposta. Então, a opção que responde a questão é a letra E, onde eu tenho uma composição por justaposição, uma composição por aglutinação e uma derivação para sintética. Então, letra D é a resposta para a questão. Vamos lá. Quanto ao processo de formação de palavras, escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as assertivas abaixo. Logo, assine a alternativa que tem a sequência correta. Vamos lá. Bicicleta, automóvel e sociologia. Hibridismo. 2. Embora, agricultura, maldizente. Composição. Ponteiro, sozinho, bombeiro, derivação. Vamos ver. O hibridismo é o processo de formação de palavras em que há a junção de duas radicais, duas palavras de origens diferentes, para formar uma nova palavra. Então, eu tenho aqui bicicleta, que tem um radical grego, latino, automóvel, a mesma coisa, e sociologia, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o hibridismo, verdadeiro. Embora agricultura e maldizente são composições. Então, verdadeiro. Vamos verificar a última. Então, tem ponteira, sozinho, bombeiro. Então, ponteira tem sueira, a base ponta. Então, o radical ponta. Então, eu tenho aqui uma derivação sufixada. Sozinho, eu tenho a palavra só e o sufixozinho formador de diminutivos. Então, eu tenho aqui outra derivação. E nós temos bombeiro. Bomba, radical, eiro, sufixo, formador de adjetivo. Então, eu tenho aqui, e de profissões. Então, eu tenho aqui bombeiro, outra derivação sal. Então, verdadeiro. Então, nós precisamos encontrar a opção que seja V, V, V. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Essa opção é a letra E. Então, a opção que responde à questão, que é a sequência correta em relação às afirmativas 1, 2 e 3, é a letra E. Ok? Então, elementos de origem diferentes, mesclando latim, hibridismo, mesclando latim e grego, composição, embora, em boa hora, agricultura, mal e dizer, e as derivações, ponta, só, bomba, ponteira, sozinho e bombeiro. Ok? Muito obrigado a todos e a nossa aula termina aqui.
Bom dia e bom final de semana a todos.